curso de inversores de frequência. Bom, até agora a gente já viu um pouco, né, sobre o que é um inversor de frequência, algumas das aplicações dele, né? Falamos como era antes dos inversores de frequência, né? Quais são as opções quando você não tem um inversor de frequência para controlar a velocidade do motor. Falei um pouco da potência dele, né? Como funciona a parte de controle de potência. E hoje eu quero falar para vocês sobre a parte de eletrônica, né? Então, a gente viu na aula passada os transistores de IGBT, né? Funcionando como chaves, né? E aí a gente precisa falar um pouco como que esse sinal chega nessa chave para que essa chave funcione de acordo, né? Não entre as duas ao mesmo tempo, tenha um controle bacana aí sobre a velocidade do motor. Então existem dois tipos, né, de controle. Um deles é o escalar, né? Então normalmente ele é usado em tarefas mais simples, né? Tem a lógica de controle de velocidade regulada pela tensão-frequência constante, né? Então a curva tensão-frequência ela é fixada, né, parametrizada. Então toma como base o tipo de regime de trabalho em que o inversor irá operar. O que é isso, né? Quando eu pego e vario a minha velocidade, sei lá, 30% a menos, ou 30% a mais, 50% a menos, 50% a mais, eu fixo esse valor ali e trabalho. Se eu tenho operações em que eu preciso ficar variando para baixo e para cima, também é possível, né? Então ele funciona muito bem, né? Mas esse tipo de controle ele tem um problema, né? Que na maioria dos funcionamentos de acionamentos a cena de corrente alternada, eles têm esse problema, que é você trabalhar em baixa velocidade. Por quê? Porque nesse ponto é muito crítico, né? Eu tenho muitas variações mecânicas aí, né, que acontecem, e eletromecânicas, né, variações elétricas, enfim, é uma soma de variações que esse tipo de inversor não tem como corrigir. Então, às vezes, se eu preciso trabalhar com 10% da velocidade do motor, eu vou ter problema. O motor vai esquentar muito, ele não vai conseguir girar, às vezes ele não vai partir, né? Então, o controle escalar, né, ele tem esse problema. Mas, quando eu estou lá na minha faixa de 30%, 40%, até 50%, ele funciona muito bem, é perfeito para qualquer tipo de aplicação. Agora, se eu precisar utilizar uma velocidade menor, né, ou maior mesmo, aquela que eu falei lá no começo, de 400 Hz, em que você vai quadriplicar aí a velocidade do motor, na verdade não, né, bem mais que isso, às vezes quase 7, 8 vezes a velocidade dele, aí você precisa de um outro controle que a gente chama de inversor de frequência vetorial. O que é esse cara, né? Ele é mais complexo, né, porque ele conta com alguns algoritmos, né, inseridos no software. Então ele altera a relação, né, entre tensão e frequência para ajustar o torque conforme a necessidade. Então ele é muito mais caro, né, e complexo que o escalar, mas ele não funciona com aquela relação tensão-frequência fixada, né, parametrizada. A gente fala muito de parametrizar, né, virou até um verbo isso, né, não sei se esse verbo existe, mas é a linguagem que todo mundo usa e não tem mais como corrigir isso. Então parametrizar significa o quê? Inserir os dados, né, no seu inversor. Você vai ver que é possível você fazer a inserção dos dados programando ele para aquilo que você quer. E não é complicado nada, é bem simples. Então, para que esse controle tenha essa diferença de funcionamento do escalar, é a mesma coisa se a gente estivesse parametrizando o motor a cada microsegundo. Então eu passo um microsegundo, eu coloco um dado, passo outro microsegundo, mas ele faz isso tudo automático, né? Então uma nova curva de tensão-frequência, né, como ela não é fixa, ela vai variando. E aí é legal, eu consigo trabalhar com 10%, 5% da velocidade, e ele funciona muito bem, sem problema nenhum. Normalmente é um tacômetro, né, que é um motor também, mas em tamanho pequeno, ele faz a geração de uma tensão de referência, né, para o inversor saber o que está acontecendo lá no motor. Ou um encoder, né? O encoder também digital, né, é um disco com várias ranhuras, né, ou várias, às vezes um disco também pode ser preto e branco, né, uma parte transparente, outra parte que o sinal não passa, em que você gera uma onda quadrada, né?
E o encoder é bem legal, porque dependendo da divisão que tem, quanto mais divisão tiver, mais preciso fica o meu controle. E ele manda essa referência para o inversor. Agora tem outros que trabalham sem sensor nenhum, né? Sem o encoder, sem o taco gerador, que são chamados sensorless, né? Do inglês sensorless quer dizer sem sensor, né? A tradução é exatamente essa. E aí ele fica fazendo leituras, né? Ele tem um shuntzinho lá, um shunt é um tipo de uma resistência que gera uma tensão. Então ele está em série com a linha e ele consegue ficar fazendo medições na linha, tanto de corrente, né, como de frequência, como de tensão, e aí ele consegue saber onde ele está e se vira bem, né? Ele consegue fazer o controle bem, bem certinho ali, tá bom? Então é isso, gente. Na próxima aula a gente continua mais, agora falar um pouco sobre parametrização, tá legal? Isso aí, obrigado e até lá.